Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Bem-vindos novamente para a nossa quinta reunião Quinta. já, né? Quinta Quinta reunião, como reunião passa já. rápido. Quinta reunião do nosso grupo, tá bom? Hoje a gente deu o Wallace Corbo, né? O Wallace Corbo é daqueles caras que são geniais que você sequer precisa de apresentação. Mas eu vou seguir aqui o roteiro e apresentar o Wallace. O Wallace que foi um dos alunos mais brilhantes da minha turma. Eu entrei no doutorado e ele no mestrado, né? E o Wallace foi um dos caras mais sensacionais e brilhantes da minha turma lá da UERJ, de Direito Constitucional, Direito Público. E aí o Wallace hoje é doutor, entrou no doutorado, é um dos grandes nomes aí hoje do Direito Constitucional da nossa atual geração, mestre e doutor pela UERJ em Direito Público, foi Vice Research na Harvard Law School. Hoje é professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, uma escola de direito de ponta no Brasil. Autor de um livro muito importante sobre discriminação indireta e também já com uma participação importante na Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, com sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. E é um dos grandes nomes, e sobretudo nesse tema, né, de discriminação e também de crise democrática agora, né, Wallace? Pois Então, é. nós estamos diante de um dos caras aí que mais entende do tema que a gente vai falar, um dos caras mais inteligentes e que nos dá grande satisfação e a honra de estar aqui conosco. Obrigado, Wallace, por tirar um pouquinho do seu tempo para compartilhar suas impressões, suas ideias, né, e contribuir com esse grupo aqui, que é um grupo que está bem no início, mas que a gente tem tido muita satisfação de receber colegas legais aqui. Recebemos já, né, nesses 3 últimos encontros, né, 2 últimos que foi o Lurdelo e o Samuel. Foi muito interessante e assim a gente está tendo um retorno super legal e eu gostaria de deixar você super à vontade, né, que é um bate-papo, é uma conversa, né, e sinta-se em casa. E agradeço em nome da Emanuela, em nome do BEC, em nome do IDP, em nome de todos os alunos e participantes desse grupo aqui. É um prazer muito grande rever você, ainda que online, né? E fique à vontade, meu amigo, fique à vontade mesmo, sinta-se em casa. Obrigado, Alonso. Gente, queria agradecer pelo convite. Eu não estava esperando, eu acho que eu ainda não conhecia o grupo de pesquisa, já tinha visto algumas coisas no Twitter, mas eu não... Twitter, né? A gente vê a coisa rápida e passa e não se atenta. Então, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. Eu acho que ser lembrado é sempre bom. Então, obrigado, Alonso, obrigado, Emanuela, obrigado, Rodrigo, pelo convite de hoje. Eu estava conversando com o Alonso, com a Emanuela e com o Becker há alguns minutos, pessoal, e aí eles falaram, não, Wallace, mantenha a sua fala curta, né, porque o pessoal tem que perguntar, vamos manter em 30 minutos. Eu falei, não, claro, né, se tem uma coisa que nós do direito sabemos fazer é falar pouco. Então eu vou tentar manter minha fala curta. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu também não sei se vou conseguir atender as expectativas geradas pelo Alonso, que colocou a minha bola lá no alto, e agora das duas uma, ou eu finjo que deu problema na minha internet, desapareço, e vocês nunca vão saber o que eu ia falar, ou eu tento, né? Ou eu enfrento e tento atender as expectativas. Eu vou tentar enfrentar. E eu acho que uma primeira pergunta que a gente tem que fazer, e eu não sei se eu assisti eu assisti muito rapidamente o último encontro de vocês pelo YouTube, mas não assisti o primeiro, então não sei se alguém já fez essa consideração antes. Se fez, peço desculpas por ser repetitivo, mas acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente fala de Brown, e eu estou presumindo que todo mundo leu, ou pelo menos tem uma ideia geral do que Brown decidiu, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quando a gente fala de uma decisão tão relevante, né, tão citada, tão mencionada, e quando a gente vai tentar olhar para ela retrospectivamente, olhar para o contexto, olhar para o passado dessa decisão, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que estamos estudando Brown? Por quê? E aí a gente tem que fazer aquilo que muitas vezes tentamos fazer, fazemos mal, eu vou tentar fazer sem fazer muito mal, que é recorrer um pouco para fora do direito para entender por que é relevante
entender o contexto de Brown, por que é relevante entender a decisão de Brown, por que estudar a história de Brown e o que Brown tem como impacto. Tem um historiador que morreu, foi morto antes dele conseguir concluir sua obra, chamado Mark Bloch, que escreveu um livro chamado Apologia da História. E ele explicava brilhantemente que o ofício do historiador, ou seja, de quem está tentando reconstruir os fatos passados, não é simplesmente coletar fatos. O ofício do historiador, de quem tenta analisar a história, de quem tenta construir a história, é de coletar, antes mesmo de coletar os dados, é se pensar como um sujeito que constrói ativamente a história, né? Transformando a fonte em documento e o documento em um problema, e aí sim formando o que a gente considera como um fato histórico. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que não dá para olhar para... Eita, a minha Siri achou que eu estava falando com ela, perdão, gente. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando a gente olha para Brown, se a gente olhar para Brown, por olhar para Brown, nós já vamos olhar para essa decisão porque sim, estamos perdendo nosso tempo. Porque o passado a gente não consegue alterar. Os fatos passados, eles aconteceram, não tem nada que eu possa fazer sobre eles. A única coisa que a gente pode fazer sobre eles é pensar essa reconstrução, esse progresso sobre o conhecimento do passado a partir das nossas lentes. Nenhum de nós é um homem branco do sul dos Estados Unidos nos anos 50, a ponto de pensarmos como essas pessoas. Tudo que a gente consegue fazer quando a gente olha para Brown é pensar nessa decisão a partir das para os nossos anseios, sejam eles quais forem. Então, eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente olha para Brown, que é por que estamos estudando. E talvez a gente esteja estudando Brown, como vocês estudaram Plessy, como vocês estudaram Dred Scott, porque hoje, tanto como sempre, mas ao mesmo tempo mais do que nunca, a discussão sobre racismo, ela tomou novamente uma centralidade no debate político atual. E aí, não dá para a gente discutir uma decisão que trata sobre racismo e desigualdade, discriminação racial, e não pensar na nossa realidade, em que respostas para a nossa realidade estamos buscando nessa leitura comparada e nessa leitura histórica. Né? Não dá para discutir Brown se na nossa prática jurídica, política e social, ou melhor, discutir dá. Não dá para propor os princípios básicos de Brown se na nossa prática jurídica, política e social a gente nega esses próprios princípios. Seja expressamente, por meio daquelas práticas intencionais racistas, seja por meio do apoio institucional, ou político, ou jurídico, às próprias estruturas que permitem que o racismo se desenvolva. Me parece que Brown é um bom exemplo de como o racismo, ele muitas vezes depende de intenções, mas em vários momentos ele se realiza independentemente das vontades. Olhando para a decisão de Brown, talvez a gente não veja a quantidade de vontades não racistas que quase impediram que Brown existisse. E a quantidade de vontades não necessariamente racistas que impediram efetivamente que Brown servisse para qualquer coisa logo depois que a decisão foi proferida, talvez uns 10 anos depois em que a decisão foi proferida. Então, eu acho que esse é um bom ponto inicial para a gente pensar qualquer uma dessas decisões. O risco de estudar essas decisões americanas, de Dred Scott, Plessy e Brown, é a gente cair no erro de achar que o racismo se realiza só dessas formas grotescas. Eu até separei uma citação do governador da Geórgia no final do século XVIII, do século XIX, falando que não adianta querer ensinar um negro como se ele fosse branco, ele vai continuar sendo negro, a gente não pode ficar avançando nesse sentido. Se a gente pensar que racismo é só isso, racismo não existe. Mas Brown mostra pra gente como que o racismo existe independentemente dessas pessoas não existirem. Mas feita essa introdução, e já caminhando para a decisão, eu tenho uma nota bibliográfica importante para fazer. Eu não gosto de fingir que eu aprendi do nada, eu acho que vocês têm que ter acesso a tudo que eu li. E, então, uma primeira recomendação para todo mundo, quem quiser anotar a nota, é qualquer texto do Michael Klarman sobre o tema. Michael Klarman é um professor de Harvard, talvez o maior estudioso de Brown
e efetivamente de Brown, da corte Warren e esse momento específico de Brown nos Estados Unidos, ainda vivo, professor de Harvard. Eu recomendo que vocês procurem. Ele tem 2 ou 3 livros sobre o assunto, ele tem vários artigos sobre o assunto com uma visão muito particular sobre o significado de Brown. Pois bem, dito isso, eu acho que a gente pode passar para uma leitura de contexto histórico de Brown, do que a gente está falando. Muitas coisas que eu vou falar aqui, ou algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez se sobreponham com algumas discussões que vocês já tenham tido nos outros encontros. E aí, nesse caso, eu vou pedir desculpas se eu ficar repetitivo, e se eu estiver falando muita coisa que já foi dita, fiquem à vontade também, Alonso, Rodrigo, ou qualquer pessoa, para dizer, olha, Wallace, a gente já viu isso, pode pular. Porque eu vou falar um pouquinho de Plessy, mas muito, muito de leve. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui pensando no contexto de Brown, a gente tem que pensar o sistema racista escravocrata americano como uma estrutura que se mantém até hoje, que foi criada especialmente fomentada a partir daquela, né, do modelo capitalista que se estabeleceu nos Estados Unidos a partir do século XVIII. Um dos professores que me antecedeu, ele comentou em algum momento que, né, ele fez muitas ressalvas. Olha, eu estou falando aqui, né, desse pensamento terrível que se tinha no século XVIII, eu estou falando aqui dessa leitura terrível que existia no século XIX, eu não estou falando aqui minhas opiniões, mas é importante a gente entender esse racismo que a gente está estudando agora, não a partir só dessas falas grotescas, mas a partir das estruturas. E a estrutura do sul dos Estados Unidos, assim como a estrutura brasileira, nesse sentido muito parecidas, foi uma estrutura de economia fundada no regime escravocrata. E esse regime escravocrata, obviamente, ele produz efeitos não só sobre a economia, mas também sobre a moralidade, também sobre a política, também sobre a filosofia, também sobre as formas de existirem locais. Vocês já viram que sobrevém a Guerra Civil Americana, muito centrada também na questão da escravidão. Vocês já viram a edição da 13ª, da 14ª e da 15ª emendas, as emendas que tratam da abolição e da igualdade e do direito ao voto, da participação política de antigos escravizados. E talvez o ponto de partida para a gente entender esse arco que a gente está estudando e concluindo hoje, seja pensar qual é o lugar dessa pessoa negra recém-liberta pela 13ª emenda, recém-declarada igual pela 14ª, recém-declarada como um cidadão pela 15ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Essa população negra estava concentrada no Sul, especialmente. Eles eram pessoas escravizadas até outro dia, se tornam cidadãos livres, mas os estados do Sul e as estruturas do Sul, em larga medida, se mantêm. Elas permanecem as mesmas. O Sul não tem uma grande reforma estrutural após a Guerra Civil. E é isso que acaba permitindo o surgimento, né, da era Jim Crow, das legislações Jim Crow, que são as legislações segregacionistas, são as legislações que acabam permitindo, as leis que acabam permitindo a privatização da Guerra Civil e entra no período da Reconstrução, terminando ali o século XIX, extremamente avesso a qualquer possibilidade de integração daquela população negra recém-liberta. O lugar do negro nos Estados Unidos pós abolição da escravidão é lugar nenhum. Porque a gente tem que lembrar, o sistema norte-americano, do país norte-americano, como fundado, primeiro, num ideal de pureza da raça branca, e essa raça branca não é a nossa raça branca, não é o nosso conceito de raça branca, nem o brasileiro, nem mesmo o europeu. O conceito de branco nos Estados Unidos, até pelo menos ali a década de 70, 60, é o branco anglo-saxão, especificamente, não é o branco italiano, não é o branco português, não é nem o branco francês, é o branco anglo-saxão. A gente está falando de uma sociedade fundada num protestantismo, num puritanismo, na ideia de destino manifesto, aquele grupo restrito de pessoas como um grupo destinado a criar, né, a sociedade perfeita, a sociedade prevista por Deus, o que quer que seja nesse sentido. Então, quando eu tenho esse grupo de 2 milhões de pessoas negras escravizadas, que é de repente liberto, nessa sociedade, que diferente da nossa, que criou um processo de miscigenação forçada, por meio do estupro, por meio do racismo científico, por meio de uma série de fatores. A sociedade americana que não
admitiu essa miscigenação, ela previu como lugar desses negros ou o extermínio ou a neutralização. Então, vocês já viram isso com essas legislações, né? Os linchamentos são constantes no final do século XIX nos Estados Unidos, a limitação do direito de voto é relevante, a limitação ao acesso a direitos básicos é relevante, apesar da 13ª, 14ª e 15ª emenda. Quer dizer, os estados do Sul eles passam a ter como principal política nesse período pós-reconstrução criar mecanismos legais de exclusão de pessoas negras, de encarceramento das pessoas negras, de morte das pessoas negras. O Clarham, por exemplo, vai falar como um dos fatores relevantes, a vedação de ingresso de pessoas negras no júri, que vai levar essas pessoas negras para o encarceramento em massa relevante. Então, esse é mais ou menos o contexto, somado, é claro, final do século XIX, as teorias racistas científicas, né? A gente teve isso no Brasil, Nina Rodrigues, por exemplo, a gente teve isso nos Estados Unidos, a gente teve isso na Europa. A ideia de que pessoas negras não são capazes, não podem estudar, não têm inteligência, só servem para o trabalho, etc., etc., que vão ser fortemente utilizadas nesse final do século XIX para dizer que não existe sentido em investir minimamente nessas pessoas, em manter essas pessoas que não vão mais trabalhar de graça, né? E que vão passar a tentar roubar um espaço destinado às pessoas brancas. A segregação surge nesse contexto, para alguns comentaristas, como uma solução para o conflito racial. Então, essa segregação que a gente estudou em Plessy versus Ferguson, ela era uma resposta, claro, uma resposta de uma sociedade supremacista branca para tentar resolver o problema da impossibilidade de convívio entre as duas raças, por conta dos lixamentos, das violências, das resistências, dos protestos. Então, a criação desses espaços separados surge como uma forma de tratar desigualmente os desiguais. Pessoas negras são diferentes de pessoas brancas, portanto, vamos tratar desigualmente os desiguais numa igualdade lida a partir da 14ª emenda, que é puramente formal, que não olha efetivamente para objetivos materiais ou substanciais. É engraçado, provavelmente o professor que me antecedeu comentou isso, que a doutrina do separado mais iguais, ela não está em Plessy. Plessy tem a doutrina dos separados. O iguais existe porque a lei de Louisiana, que falava dos transportes, falava em transportes iguais. Então, na verdade, a Suprema Corte dos Estados Unidos não teve a oportunidade de analisar um caso de separados mais desiguais, por exemplo, de separados mais desproporcionalmente desiguais. Então, alguns comentaristas vão dizer, na verdade, Plessy mesmo traz uma doutrina de separados mais razoavelmente parecidos e não separados mais iguais. Na verdade, separados mais iguais decorre do caso que foi levado. Então, a gente tem todo um processo de segregação. A gente tem todo um processo de privação de direitos. Uns dados importantes aqui. Em 1873, na Carolina do Sul, no estado do Sul, formou-se maioria negra na Câmara dos Deputados. O acesso a direitos políticos da população negra no Sul, nesse período da reconstrução, que vai de 66 até 77, esse acesso aumentou. Pessoas negras conseguiam votar, conseguiam eleger cargos políticos em todos os níveis, nacional, estadual, nacional, não presidente, mas nacional, estadual e local. E é a partir desse acesso maior que surgem aquelas leis sobre quais vocês já conversaram, os testes de alfabetização, os procedimentos complicados de acesso ao voto, que vão tirando pouco a pouco a possibilidade, qualquer possibilidade, de acesso político da população negra americana aos espaços de tomada de decisão efetiva. E aí surge o problema da educação. Porque a partir da doutrina dos separados mais iguais, os estados americanos, em geral, passaram a criar estabelecimentos de ensino separados para pessoas negras e pessoas brancas. E esses estabelecimentos de ensino que já existiam, eles não tinham uma grande desigualdade, por exemplo, em termos de estrutura. Se a gente pega ali os anos 70 do século XIX. O financiamento das escolas era substancialmente parecido. Existem casos de estados no Sul em que escolas para pessoas negras recebiam um financiamento maior do que escolas de brancos, ali nessa segunda metade do século XIX. Mas o que acontece? Na medida em que eu tiro o acesso a direitos políticos dessa população, eu começo a
seja por meio desses procedimentos exagerados, procedimentos complicados de acesso ao voto. Então, eu exijo que a pessoa consiga ler o texto da Constituição, recitar a Constituição de cor, essas coisas doidas. Eu tiro o poder de voto, eu tiro a possibilidade de pessoas negras elegerem e serem eleitas, e aí eu chego no final. A gente chega no final do século XIX, no começo do século XX, com estabelecimentos de ensino absolutamente desiguais. Porque aí eu não tenho mais as pessoas negras em posições políticas para tomarem as decisões e influenciar as decisões de alocação de recursos. Mas a Suprema Corte não chega a ser tão... E as cortes americanas não chegam a ser tão radicais ao ponto de validar medidas de desequiparação de financiamento entre escolas com base na raça. Na verdade, o que as cortes fizeram foi, e o que os estados acabaram fazendo para impedir qualquer tipo de contestação judicial dessas desequiparações entre escolas, foi delegar para as comissões de educação locais, para as Board of Education, a discricionariedade de alocar os recursos nas escolas. E porque essa alocação era discricionária, as cortes sempre tiveram receio de fazer qualquer tipo de controle, a não ser quando tivesse uma prova cabal e evidente, que nunca era demonstrado, de efetiva busca por algum tipo de discriminação racial. Então, esse é o contexto que a gente chega no começo do século XX. Doutrina dos separados mais iguais, estabelecimentos desiguais, o norte, no pós-reconstrução, que era o norte que lutou a guerra e pela escravidão, ele para de apoiar abertamente a questão racial. Esse apoio ele diminui porque surge uma certa pena, uma certa empatia da população branca do norte com a população branca do sul devastada. Não esqueçam de O Vento Levou. E O Vento Levou é um livro best-seller, que ele é um pouco depois disso, na verdade da década de 20, mas ele é um livro best-seller que apela para essa pena, para essa empatia, para esse sentimento de irmandade com as pessoas do sul que foram devastadas pela Guerra Civil. Então, eu chego no começo do século XX com a população negra muito pior do que ela estava, por exemplo, na década de 70 do século XIX. E é nesse mesmo período que a situação começa, talvez, a se reverter novamente, a mudar no sentido de melhora. Já ali na década de 1910, a Suprema Corte julga alguns casos que envolviam ou a criminalização ou o encarceramento desnecessário de pessoas negras, ou o disenfranchisement, né, a privação de direitos políticos. O Green versus Oklahoma, de 1915, é um caso em que a Suprema Corte ela declara a inconstitucionalidade das cláusulas são grandfather clauses, eu não sei como se tem traduzido isso em português, mas as cláusulas, né, dos avós, vamos colocar assim, que era uma cláusula que previa que qualquer pessoa que tivesse um ancestral, um ascendente, que tivesse direito de voto antes de 1867, não precisava passar pelos testes de alfabetização para votar. Só que, na prática, as pessoas que tinham esse tipo de ascendente eram pessoas brancas, porque praticamente nenhuma pessoa negra. Tem um dado de que dos 55 mil negros que existiam eu não lembro agora se era na Geórgia, provavelmente era em Oklahoma, né? Dos 55 mil negros que existiam naquele estado, 58 tinham um ascendente que podia votar antes de 1867. 58 pessoas, né? Dos 55 mil, 58 pessoas estavam fora dessa regra. Então, assim, essa regra foi declarada inconstitucional, uma regra que previa que se você quebrasse um contrato de trabalho, tendo recebido antes o dinheiro, você poderia ser preso, isso era crime. Essa regra foi declarada inconstitucional porque esses contratos eram basicamente contratos de trabalho rural, em que os contratantes eram pessoas negras, então era uma forma, na verdade, de criminalizar o inadimplemento contratual, que era uma jurisprudência de longa data da Suprema Corte, que isso não era possível. Mas esses casos são muito pontuais. A verdade é que os fatores que alteram as relações raciais nos Estados Unidos, os principais fatores que alteram as relações raciais nos Estados Unidos, o movimento de direitos civis racial nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, são as duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial acontecem dois fatores relevantes, ou melhor, um fator relevante no pós-Primeira Guerra Mundial, em que eu já tenho uma politização maior da população negra em relação, né, às questões que estavam se desenvolvendo na Europa, as questões envolvendo democracia, etc. Um dos primeiros fatores que acontecem nessa época é a migração de negros do sul para o norte.
E quando os negros migram do sul para o norte, eles encontram um lugar em que a privação de direitos políticos não é tão forte. Então, eles começam a formar comunidades que começam a conseguir ter vitórias políticas. E ao conseguirem ter vitórias políticas, os negros começam a serem uma moeda de barganha política relevante no jogo político americano. O voto do negro passa a importar no norte, o que vai gerar a virada depois do Partido Democrata como um representante dos negros. E um segundo fator que vai mostrar isso são algumas vitórias políticas importantes que a população negra vai começar a ter nessa primeira metade do século XX, no entreguerra, que é a aprovação de leis anti-linchamento e o veto a um nomeado à Suprema Corte, o John Parker, que é vetado pelo Senado, e um dos grandes motivos pelos quais ele foi vetado no Senado, pelos quais houve um boicote muito forte a esse nome, foi o fato de ele ser um apoiador do racismo, das mídias de segregação racial. Então, eu começo a ter uma população negra que vai para uma região dos Estados Unidos em que ela não é tão discriminada quanto no Sul, apesar de existir racismo no Norte, vamos fingir que não existia, e eu começo a ter algumas vitórias políticas relevantes. Mas é no pós-Segunda Guerra Mundial que esse negócio começa a mudar. Primeiro porque a segregação racial produziu o seu próprio coveiro, fazendo referência à sociologia. A segregação racial produziu o seu próprio coveiro porque, ao criar espaços exclusivamente negros, uma comunidade negra, um senso de comunidade, que em países como o Brasil teve muito mais dificuldade de se formar, porque qualquer formação de comunidade negra no Brasil foi violentamente reprimida em todos os momentos da nossa história. Nos Estados Unidos, por mais que houvesse os ataques violentos às comunidades negras, existia uma vida relativamente autônoma nesses lugares, na igreja negra, nos espaços culturais negros, nas vizinhanças negras. Em segundo lugar, a segregação racial gerou para os negros que moravam em regiões urbanas uma certa independência econômica dos brancos. E quando você não depende de pessoas brancas para ter a sua sobrevivência econômica, você pode protestar. Os protestos contra as medidas de segregação racial, eles se fortalecem muito antes do movimento dos direitos civis da década de 60. Eles começam a surgir já a partir da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, com todos aqueles mecanismos que a gente conhece, né? Não se levantar em um restaurante, sentar e não levantar, enfim, resistência, boicote, etc. Tudo isso já surge ali logo depois da Primeira Guerra Mundial. É na Segunda Guerra que esse negócio se intensifica, porque existe uma contradição muito clara quando os Estados Unidos vai lutar num discurso de luta pela democracia na Europa, e esses negros voltam para os Estados Unidos e falam, bem, se eu sou good enough to fight, se eu sou bom o suficiente para lutar, eu sou bom o suficiente para votar. E aí existe um fortalecimento da NAACP, né, a National Association for Advancement of People of Color, a Associação Nacional para o Avanço de Direitos de Pessoas de Cor, né, de pessoas negras. Eu tenho a criação de uma classe média negra por conta das repercussões econômicas da guerra, eu tenho um fortalecimento das ideias de democracia, eu tenho uma necessidade de resposta à Guerra Fria, porque uma das principais propagandas que a União Soviética fazia contra os Estados Unidos era: como que vocês me exigem eleições justas na Polônia se vocês não garantem eleições justas na Geórgia, na Carolina do Sul? Então, essas coisas começam a surgir muito forte nos Estados Unidos e a gente começa a ver uma série de movimentos de dessegregação racial bem antes de Brown versus Board of Education. Só para dar um exemplo dos esportes. Não é minha área, mas talvez seja alguém aqui. O National Pastime é dessegregado, o beisebol nos Estados Unidos é dessegregado, a NFL é dessegregada, a NBA é dessegregada, ali até entre 1940 e 1950. Então, alguns anos antes de Brown versus Board of Education. E acontece uma coisa muito interessante, que enquanto no pós-reconstrução, no pós-guerra civil, no período da reconstrução, o Sul, apesar de destruído pela guerra, ainda era muito forte, porque economicamente não dependia da União, não dependia da burocracia da União. E a União só tinha na prática um exército para usar contra o Sul, um exército que também já estava razoavelmente abalado. Na primeira metade do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Sul dependia muito da União, porque era um momento de retomada econômica. A gente ainda está falando dos efeitos do New Deal. Então, a União e os estados do Norte tinham um poder de controle ou de criação de incentivos mais fortes para o Sul, para esse avanço de medidas de dessegregação racial.
Vou pular algumas coisas que eu tinha para falar, mas eu acho que talvez um marco importante para que a gente comece a perceber uma mudança na Suprema Corte é a nota de rodapé mais conhecida da história. A nota de rodapé número 4 de Caroline Products, em que a Suprema Corte coloca, em 1938, a Suprema Corte coloca lá o voto. O voto é de... Alonso, de quem que é o voto, Alonso? É do Harlan? Não. Eu não estou lembrando agora de quem que era o voto. Se alguém lembrar quem era o voto, a Carla perguntou de quem é a frase de que a segregação produz seu próprio coveiro. Na verdade, eu fiz uma paráfrase. Quem fala que o capitalismo produziu seus próprios coveiros, a burguesia produziu seus próprios coveiros, foi o Karl Marx. Mas eu acho que se aplica a segregação de certa forma. Mas, pois bem, eu tenho Caroline Products em 1938, eu tenho a Suprema Corte afirmando que leis que revelam um preconceito contra minorias que impeçam de alguma forma o funcionamento dos processos políticos democráticos, a Corte pode invalidar esses processos, essas leis que impeçam de alguma forma o acesso à democracia de minorias, que acaba virando a grande teoria processual de controle de constitucionalidade dos Estados Unidos. E aí a gente chega efetivamente nos antecedentes judiciais de Brown. Agora, antes de chegar nos antecedentes judiciais de Brown, é importante que vocês tenham entendido, de tudo que eu falei, uma coisa muito simples. Os Estados Unidos estavam num processo de dessegregação racial. Em 1948, o Walt Disney, momento cultural, produziu um filme chamado A Canção do Sul, um filme que reproduzia estereótipos racistas. Esse filme foi recebido muito mal em 1948 por ser racista demais. Algo que em 1933, quando foi lançado e O Vento Levou, não aconteceu. Um filme que também reproduziu os mesmos estereótipos racistas. Então, eu estou falando de uma sociedade americana ainda muito racista, muito segregada racialmente, mas que, de certa forma, vinha paulatinamente num caminho de algum tipo de dessegregação racial. Eu estava certo, Alonso? Foi o Harlan mesmo, pois é. E a gente chega em dois precedentes relevantes da Suprema Corte, que é o Sweatt versus Painter e o McLaurin versus Oklahoma, que são basicamente dois casos de dessegregação na graduação. Em um caso, a Suprema Corte fala que a Universidade do Texas não poderia criar uma nova faculdade de Direito para impedir a integração racial, porque a criação de uma nova faculdade de Direito seria inerentemente desigual, porque uma faculdade nova de Direito não tem a mesma reputação, um aluno de Direito ele precisa dos contatos, das redes de contatos que você só tem naquela faculdade, conhecendo professores que são juristas, conhecendo amigos que vão ser advogados, que vão ser juízes, etc. E no McLaurin, a Suprema Corte diz que dentro de uma mesma instituição não pode haver segregação quanto ao restaurante, quanto aos banheiros, etc. Mas a Suprema Corte ela não vai lá e diz que Plessy está superado como precedente judicial. E aí chega Brown. Brown era o pior caso possível para realizar uma dessegregação racial. Alguém aqui tem ideia por que Brown era o pior caso possível para realizar uma dessegregação racial? Se tiver, pode abrir o microfone e falar. Não? Primeira coisa. Brown é um conjunto, ele representa um conjunto de... Não é porque são escolas primárias, mas isso é relevante. Ananda, é um ponto bastante relevante. Mas o ponto estratégico do litígio não era esse. Brown era um caso que envolvia 5 casos, que vão dar o nome a Brown. Kentucky, Delaware, District of Columbia, South Carolina e Virgínia. South Carolina e Virgínia são 2 estados americanos do sul extremamente baseados na supremacia branca, extremamente racistas e extremamente segregacionistas. Vocês viram no encontro anterior que Plessy foi um caso escolhido a dedo, porque o autor ele era só 1/8 negro e nem parecia. Nesse caso, a gente tinha pelo menos 2 conjuntos de alunos brigando em um estado extremamente segregado. Talvez em um outro estado, num lugar em que isso estivesse quase acontecendo, o Clarham, por exemplo, fala que Kentucky, Delaware e District of Columbia, especialmente District of Columbia, tinha o Jackson, um dos justices de Brown, ele fala em um dos escritos deles, os justices, eles escreviam algumas anotações, algumas notas, o Jackson, que era um cara muito reticente em relação a South Carolina e a Virgínia, ele escreveu que se fosse District of Columbia, ele dava na hora. Não com base na 14th Amendment, mas com base na cláusula no devido processo legal.
Ele dizia que a sede, a capital da federação não pode ter escolas segregadas. A decisão seria muito mais fácil se eu estivesse falando desses estados que já estavam caminhando para a dessegregação. Mas quando eu coloco 2 estados fundados moralmente na segregação, eu torno esse caso um caso difícil. A NAACP não queria pegar o caso. Em 1950, quando o grupo de alunos da Virgínia começa a falar que quer lutar, eles queriam lutar por igualdade nas instalações, que era a luta que existia até então. Era eu lutar por ter o mesmo financiamento, o mesmo salário de professor, o mesmo computador, não, que não existia, mas os mesmos instrumentos naquela escola. Mas em 1950, a NAACP fala, eu não vou mais pegar esses casos. Essa não é mais a nossa luta política. Nossa luta política agora é por dessegregação. E os alunos falam, tá bom, então eu quero dessegregar. E eles falam, não, a gente não vai pegar o caso de vocês. O caso de vocês é péssimo. A gente vai perder esse caso. Eles falam, tá, a gente vai continuar mesmo assim. E aí o Thurgood Marshall, a NAACP, acaba pegando o caso porque viu que não tinha como não pegar e tanto melhor que fossem eles, né, esse grande movimento de avanço de direitos civis, do que outras pessoas pegando esse negócio. Então, um caso péssimo para o litígio estratégico. Péssimo, muito mal escolhido. Tanto é que quando ele chega na Suprema Corte em 52, ele chega numa corte que provavelmente não ia julgar a favor de Brown. A estimativa do Clarman, lendo os documentos dos justices que eles escreviam na época, era de que, em 1952, o placar seria 4 para manter, 4 para overrule, para superar Plessy, 3 para manter Plessy e 2 para provavelmente manter Plessy. E qual era o grande receio da Suprema Corte? O grande receio da Suprema Corte não era nem um problema de racismo dos justices, que a gente não consegue acessar, a gente não consegue analisar hoje. O grande problema era pragmático. Primeiro, se a gente dessegregar, a gente vai gerar levante popular, vai começar a ter linchamento, as pessoas do Sul não vão aceitar esse negócio, é capaz de acabar o sistema público de ensino no Sul, porque eles não vão aceitar isso. E existiam receios jurídicos. O Frankfurter, por enquanto meu sotaque foi até bom, mas agora fica difícil, Frankfurter, ele fala assim, como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer numa decisão que a Suprema Corte, por 80 anos, não, 55 anos, exagerei um pouco, leu errado a Constituição, do nada. O corpo de precedentes, ele não apontava que a dessegregação era violadora da 14ª emenda. A 14ª emenda não apontava isso, porque ela fala igual à proteção da lei. Existia até uma proposta de 14ª emenda que previa expressamente a proibição de classificação com base em raça. Não passou, como no caso da 15ª existe. Então, como que eu vou virar e dizer, eu como juiz, que a lei é algo diferente do que a gente sempre disse que a lei era? A gente está falando de uma Suprema Corte, gente, que foi firmada no pós-era Lochner. Uma Suprema Corte que foi toda recomposta para parar de invalidar os atos do Poder Executivo e Legislativo que interferiam na competência dos estados. Então, que queriam, né, propor essa medida de reorganização econômica. Então, como é que eu vou olhar para esses juízes, que eram juízes de autocontenção, eram juízes que estavam autocontidos, e falar, não, gente, agora vocês têm que fazer um negócio ativista, na nossa perspectiva, né? Que é mudar totalmente o precedente, superar um precedente que é lei. Como é que 4-3-2 vira 9-0, que foi o placar final? Uma série de fatores influenciaram isso. Biografia dos juízes. Um dos juízes da Suprema Corte era o Hugo Black. O Hugo Black era ex-membro da KKK, da Ku Klux Klan. E ele foi um dos caras que mais propôs a superação de Plessy. E aí algumas pessoas vão sustentar que ele fez isso porque desde que ele foi nomeado, ele tentou limpar da carreira dele essa associação com a KKK. Então, a biografia dele, de certa forma, fez com que ele fosse no sentido oposto ao que se poderia esperar, mas a biografia influenciou. Tinha uma questão de visão de direito. William Douglas, que era outro juiz da Suprema Corte, ele via a questão do direito e a questão da moral como questões iguais. Então, o que é imoral é ilegal e, portanto, para ele o caso era super fácil. Segregação é errado e, portanto, é inconstitucional. A Guerra Fria influenciou, porque a gente tinha justices na Suprema Corte que, apesar de serem pró-segregação, e eles viam a segregação racial como um incentivo ao comunismo, um incentivo a que pessoas negras buscassem o comunismo como solução. E aí, nessa Suprema Corte totalmente dividida, o Frankfurter foi lá e falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos jogar para depois. E propôs que o caso fosse reapresentado.
Por 5-4 casos, decidiram que o caso deveria ser reapresentado, ganhando tempo. E nesse meio tempo, um dos Justices, o Justice Vinson, morreu. E aí o Frankfurter falou que a morte do Justice Vinson foi a primeira prova que ele teve da existência de Deus. O Vinson era um cara que era totalmente inclinado a afirmar Plessy versus Ferguson. Quando ele morreu, o Frankfurter falou, não, agora a gente vai. E quem entrou no lugar dele foi o Earl Warren, que virou o novo Chief Justice, criou uma nova corte. E aí, de fato, a gente acaba tendo essa decisão de 9-0, que é uma decisão de 9-0 não porque todo mundo concordasse, mas porque quando o Warren entra na corte, se torna impossível uma solução diferente de no mínimo 5-4. E aí a corte faz um alinhamento no sentido de evitar que a dissidência fosse explorada pelos estados do Sul para criar algum tipo de conflito na corte. Então, Brown 1, que vocês já leram, em 1954, declara inconstitucional a política de segregação, e Brown 2 delega para as cortes locais as medidas de segregação. Sempre numa perspectiva gradual, numa perspectiva de que os estados têm que fazer isso de pouquinho em pouquinho, sem fixar um prazo, sem estabelecer qualquer tipo de requisito. E aí, caminhando para o final, a gente tem que se perguntar qual é o legado de Brown. O que Brown diz? Brown diz que as instituições separadas são inerentemente desiguais. Que o separate but equal, separado mas iguais, não deu certo. E que, na prática, ao separar pessoas negras de pessoas brancas, eu gero também efeitos psicológicos de diminuição, de alto flagelo psicológico muito forte nas pessoas negras. E que, portanto, a 14ª emenda não permite esse tipo de medida. E qual é o legado de Brown? Essa é a parte mais interessante da conversa, e eu vou concluir com ela jogando de volta para vocês. Porque nós estudamos Brown como o caso que é o primeiro chute, o kickstart. Falei muito inglês, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Dá o primeiro chute ali, como é que é? Tiro de meta? Tiro de meta? Não sei futebol. Tiro de meta. Tiro de meta, ou qualquer coisa assim. É o primeiro chute para o movimento dos direitos civis. A Suprema Corte, kick-off, eu falei até errado em inglês, obrigado, Ananda. A Suprema Corte dá o primeiro empurrão. Ela empurra a história. É como Brown versus Board of Education é lido. Brown, ela cria um modelo de decisão das cortes de criação de medidas estruturadas para a superação de violação de direitos civis, que vai dizer a Martha Minow, que vai ser empregado também em outros casos, na África do Sul, para superar o apartheid, etc. As consequências do apartheid, etc. A Brown vira um caso paradigma de parâmetro de análise de casos de discriminação. Qual é a história não contada sobre esses legados de Brown? E isso eu deixo para vocês aqui. Brown é um propulsor da luta por direitos civis. Mas vocês já viram que em 1898 a luta por direitos civis já existia. Quando Plessy vai lá e já ajuiza uma ação para ser integrado. Em 1910, 1920, 1930, a luta por direitos civis já existia nos Estados Unidos. Quando esses movimentos negros, né, faziam tudo o que eles fizeram nos anos 60 para buscar a igualdade, a superação da discriminação. Se Brown é um propulsor dos direitos civis, por que em 1964, quando é editado o Civil Rights Act, a segregação ainda é uma realidade em todos os estados do sul dos Estados Unidos? O que alguns autores vão dizer, vão ter uma leitura cética sobre isso, o Clarham, por exemplo, é um autor que tem uma leitura cética sobre isso, vai dizer basicamente que Brown atrasou o movimento por direitos civis em 10 anos. Por que Brown atrasou o movimento de direitos civis em 10 anos? Porque quando a Suprema Corte forçou a dessegregação racial nos Estados do Sul, a questão racial se tornou central para o debate político no Sul. E quando ela se tornou central para o debate político no Sul, ela criou uma organização política que estava enfraquecida no Sul ao redor da manutenção da segregação racial. Criou uma resistência. Criou aquilo que a gente chama hoje em dia, porque se popularizou o termo, um backlash. Uma resposta muito dura à Suprema Corte contra a decisão que ela tomou. Tanto é que Brown não produz seus efeitos. A Suprema Corte não coloca prazos, a Suprema Corte não coloca mecanismos, a Suprema Corte delega para as cortes inferiores e a Suprema Corte demora mais 3 anos para atuar em Little Rock, só quando o Executivo vai lá forçar a integração. Vocês lembram das meninas de Little Rock? Que o Executivo manda a Guarda Nacional
É só ali que a Suprema Corte atua. E depois não vai atuar mais. A Suprema Corte vai fugir da discussão. Essa discussão só vai avançar mesmo com o Poder Executivo, com o Lyndon Johnson avançando a pauta dos direitos civis nos Estados Unidos. Brown é um propulsor de medidas estruturadas para a superação e violação de direitos civis. Quais foram as medidas estruturadas de Brown? A Suprema Corte delegou para as cortes locais fazerem a segregação. Quem são as cortes locais? Os juízes do Sul, que resistiram a dessegregar, que eram muito mais sujeitos à pressão para não dessegregar. Muitos autores vão dizer que Brown, na verdade, não produziu os efeitos que nós, centrados nas decisões jurídicas, muitas vezes achamos que ela surtiu. E Brown, como parâmetro de análise de casos de discriminação, é um fator importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que parar para lembrar que a discriminação, hoje em dia, e aí voltando para o Bloch, está olhando para Brown por quê? Se a gente está olhando para Brown para pensar os nossos problemas, o problema no Brasil, por exemplo, como nos Estados Unidos ainda permanece também, de certa forma, não é a existência de gente negra só vai estudar em escola pública, gente branca só vai estudar em escola particular, ou gente negra só vai estudar nas piores escolas, gente branca... O problema, hoje em dia, da discriminação, ele é muito mais complexo do que leis que expressamente discriminam. Ele envolve, por exemplo, a gente analisar por que a gente existe numa sociedade em que 50% mais 51, 52, 53% da população é uma população autodeclarada preta e parda, né? E mesmo nessa turma, que até tem muitas pessoas negras, a gente não vê nem perto de 50%. Quer dizer, eu não estou vendo boa parte das pessoas, né? Mas eu posso chutar e provavelmente eu acerto que a gente não tem algo perto dessa representatividade. Brown foi importante como um statement político, certamente foi, e certamente ela ajudou. O Klarman, na verdade, diz que Brown propulsionou o movimento de direitos civis indiretamente, porque ele forçou a organização da população negra por conta do aumento dos linchamentos, por conta do retorno da Ku Klux Klan, que ressurge depois de Brown, por conta das medidas de resistência à segregação. Brown acabou forçando os brancos a se organizarem e, portanto, forçando o movimento negro americano a se organizar contra essas pessoas. Então, muito indiretamente, ela forçou o movimento de direitos civis, mas não da forma como muitas vezes a gente pensa. Falei demais, é isso. Fim. Obrigadão, Wallace. Obrigado mesmo. Eu vou falar aqui, tá, Alonso? Obrigado mesmo, Wallace. Eu acho que foi fantástico. Parece que é chover no molhado, né? Agradecer todos os palestrantes que são convidados e falar que foi fantástica a palestra, porque você não vai chegar para o palestrante e falar, né? Ô, Wallace, olha só, eu queria te dizer isso aqui. Foi mais ou menos, viu? Eu não gostei muito, não. Infelizmente, você não atendeu às nossas expectativas. Mas, de fato, foi muito boa e, sobretudo, uma coisa que o Alonso me mandou aqui numa mensagem, eu vou tomar a liberdade de expor a mensagem porque eu concordo plenamente. Você fez uma contextualização da época excelente. Eu acho que a Suprema Corte americana, a gente que estuda, ela, até mais que o Brasil, porque o Brasil acaba se perdendo um pouco no número de processos e talvez o contexto político não consiga absorver o conteúdo jurídico da corte, muito embora as principais decisões tenham um pouco, sim. Mas a Suprema Corte americana é muito ligada pelo contexto social e político da época em que ela julga os casos, e eu acho que você fez essa contextualização de forma brilhante. Eu queria fazer umas pequenas observações, não com relação à sua fala, só acrescentar algumas coisas. Uma, na verdade, é o único ponto de discordância que eu vou ter com você, Wallace, mas é mais uma questão temporal. É que você disse que eu até queria ouvir sua opinião sobre isso. Você disse que Brown teria sido o ponto o giro da chave para você mudar a questão da análise racial nos Estados Unidos, sobretudo pela Suprema Corte, que tinha ali uma posição que talvez não fosse de 5-4, que era o necessário para decidir, sob a chefia do Fred Vinson, né? E eu queria te lembrar só que teve aquela decisão de 1950, que é McLaurin versus Oklahoma,
que é conhecida a foto, inclusive ela é uma foto conhecida aqui na internet, que é aquela foto de uma sala de aula numa universidade americana e todas as pessoas dentro da sala de aula são brancas e um negro, ele está na porta da sala com uma mesa do lado de fora. E é a famosa ideia de separate but equal, né? Eles diziam, olha, ele está tendo aula, ele só não pode ficar na mesma sala que os brancos, mas ele está tendo a aula. Portanto, eles estão separados, mas iguais, ou seja, eles têm a aula. E a Suprema Corte derrubou isso em McClory versus Oklahoma, dizendo que não, que eles deveriam providenciar o mesmo espaço físico para esse cidadão, que é o McClory, né? Inclusive, era uma coisa interessante, né, que eles tiveram, assim, como a Suprema Corte de Oklahoma tinha decidido, eles tiveram que construir bebedouro, botar um bebedouro para ele, botar uma biblioteca para ele, fazer toda uma adaptação para que ele pudesse atender a aula. Mas a Suprema Corte falou que isso não era o caso e que ele deveria sim ser integrado, porque o fato de ele assistir a aula do lado de fora da sala, ele não tinha as mesmas condições que os demais. Mas só que isso foi para o âmbito universitário, né? E Brown versus Board of Education é uma decisão para o âmbito primário, que aí vem toda a contextualização. Então, talvez a Suprema Corte já estivesse dando aquela inclinação dela em McClory versus Oklahoma, sob a chefia do Fred Vinson, que só se aposentou em 1953. Eu mencionei o McLaurin, na verdade são duas, né? É a Sweat versus Spencer e o McLaurin versus Oklahoma. O problema das duas é que em nenhuma das duas a Suprema Corte quis enfrentar diretamente a questão da superação de classe. Sim. Você pegou mais na questão do fornecimento de estrutura, de apoio. Exatamente. Mas apesar de, logicamente, a consequência de... Em Sweat, basicamente, a Suprema Corte falou que não pode criar uma outra universidade. Em McLaurin, a Suprema Corte falou que não pode ser a mesma universidade com lugares separados. A consequência lógica é que não pode ser segregação, que não pode ser segregação racial. Mas, na prática, a Suprema Corte não queria superar a Plessy. E os documentos históricos mostram que, quando confrontados com Brown e com os impactos de Brown, a preferência dos juízes, inclusive de juízes que acabaram votando favoravelmente, porque, como você bem apontou, uma coisa é eu falar de graduação, outra coisa é eu falar de escolas. E aí os juízes anteviram, muitos deles vindos do Sul. O Black era um cara que, apesar de votar favoravelmente, ele tinha muito receio, porque ele vinha do Sul também, ele era um cara da KKK, já tinha sido um cara da KKK. Eles ficam com um receio muito grande da resposta social que isso vai ter. Porque, diferente do caso da graduação, eles olhavam e falavam assim, pô, ainda tem 17 estados que segregam. Eu estou falando de escolas, eu estou falando de um estado do Sul que não vai aceitar esse negócio, a nossa decisão não vai ser aceita e vamos ter um problema. Mas eu concordo, tem antecedente, eu acho que esses dois antecedentes são muito importantes. Mas a recusa em superar Plessy, somada a esses indicativos de que havia uma dificuldade efetiva na corte de falar de segregação da educação, do ensino básico, talvez fosse uma razão para crer. Enfim, não fui eu que agradeci a morte Não, eu sei. Foi o Frankfurter, então assim, eu nem comemoraria a morte de ninguém. Mas eu concordo com você, assim, se a gente não tem acesso a esses documentos, o que parece é que, pelo menos desde 1910, a Suprema Corte começa a proferir casos que vão tentando superar, de alguma forma, as legislações racistas. Eu fiz essa observação, sabe por quê, Wallace? Porque me chama muita atenção como McClory versus Oklahoma é um caso perdido no âmbito das grandes decisões emblemáticas da Suprema Corte, e eu acho que ela tem uma importância, sim, porque ela é como se fosse uma primeira abertura de porta ali, ainda que não tenha escancarado a porta, ela começou a abrir um pouquinho a porta em relação a essa questão racial nos Estados Unidos. E eu acho que os livros dão pouca importância a essa decisão, né? E eu acho que ela foi uma decisão que à época foi importante, porque você vê, ela mudou no estado que era Oklahoma, que é um estado sulista, ela mudou a concepção da forma como os negros iam assistir às aulas nas universidades. Mas e aí a gente vê, Becker, a importância daquilo que eu falei bem no começo, que é
o fato de que os fatos não são história. Né? Por que McLaurin não aparece? Em largas medidas, porque a história que a gente conta é a história dessa tríade. Dred Scott e Plessy nem tiveram repercussão social muito grande nos Estados Unidos. Plessy saiu na terceira página do 5º caderno do New York Times quando foi proferido. Mas a gente olha para trás e reconstrói essa história a partir de um caso como Brown, que talvez, né, que teve a repercussão muito forte em mexer com a vida. Eu sempre gosto de pensar esses casos de minorias. Sempre que mexe, quando entra na casa de cada pessoa, é que os casos tomam uma grande repercussão. Quando eu mexo com educação básica, eu entro na casa de cada pessoa. Eu gosto de falar que a decisão do STF sobre união estável homoafetiva, ela gerou uma baixíssima reação. Demorou 5 anos para ter uma reação no Congresso em relação à decisão da união estável homoafetiva. Por quê? Porque ninguém está, assim, as pessoas não estão vendo essas pessoas gays casando, né? A reação é muito moral, ela é muito abstrata. Mas quando eu mexo ali, por exemplo, no caso de escola sem partido, que eu vou discutir a questão do ensino inclusivo, aí eu mexo com a casa de cada pessoa. Então, eu tenho uma resposta moral muito forte. Talvez McLaurin não tenha gerado, apesar de ter tomado as páginas dos jornais, não tenha gerado uma repercussão tão grande quanto Brown, porque a gente estava falando ainda do campo da graduação. Talvez não, pensando aqui por alto. Que a gente eu não concordo com você. Eu só fiz essa observação porque eu digo que ele, às vezes, não usam, não citam esse caso. Eu acho ele muito emblemático em relação a essa questão. E aí eu vou fazer só umas observações interessantes aqui foi do que você falou e vou te deixar com uma provocação no final, uma provocação boa. O primeiro é que é interessante uma questão que eu falei na aula, achando que estou dando aula, no encontro passado, que Brown, para quem gosta de processo civil, é uma ação que começou individual e virou coletiva, né? Ela é aquilo que o CPC vetou, que a presidente Dilma na época vetou, que foi a coletivização das demandas. Ela era uma ação de uma pessoa, do Brown, né? E depois ela virou a coletivização. Até você falou no começo, viraram 5, 6 estados, então foram muitas coisas. A segunda coisa é só uma curiosidade aqui, pessoal. Eu queria falar até para o pessoal aqui do grupo, que a gente nunca conversou sobre isso, e o Wallace tocou nesse ponto, não tem a ver com o caso, mas eu vou me permitir falar rapidamente. A importância nos Estados Unidos que tem os papers. Os papers são as anotações dos juízes. Cada juiz, e você falou que foi feito muito com base em anotações, um livro que você mencionou, né? As anotações do juiz, elas têm uma importância, mas tão grande, que cada juiz, quando chega perto, ou fica doente, ou chega perto da sua morte, enfim, quando ele percebe que vai sair da corte, vai se aposentar, ele faz uma espécie de testamento para dizer quem vai cuidar dos papers deles. Então, cada juiz tem os seus papers, as suas anotações guardadas em um lugar. E há juiz que diz assim, olha, as minhas anotações só serão reveladas quando o último juiz que atuou comigo na corte morrer. Outros dizem, vai ser revelado daqui a 20 anos. Outros, eu revelo 1/3 daqui a 10, 1/3 daqui a 10, 1/3 daqui a 10. Então, é interessante ver essas questões dos papers, como eles são interessantes. Eu tenho até um texto que eu tenho no meu material sobre a Suprema Corte, sobre os papers dos juízes. E ele fala, mais ou menos, ele mostra onde é que estão os papers dos juízes atualmente, onde é que tem uns que doam para Harvard, inclusive, para que a faculdade cuide desses papers. Mas, enfim, foi só uma curiosidade, porque eu lembrei. Voltando ao assunto aqui que você tocou no ponto, Fred Nixon, eu falei que ele se aposentou, né? Ele morreu em 1953 e ele foi sucedido pelo Earl Warren como o presidente mais, entre aspas, liberal e o cara que fez os grandes avanços democráticos da Suprema Corte. Democráticos não é a melhor palavra, porque você pode entender os republicanos, obviamente, são democráticos. Mas fez os maiores avanços liberais da Corte, né, que foram os casos emblemáticos que passaram pela Suprema Corte, inclusive Brown foi o primeiro. E aí eu queria te fazer uma provocação, Wallace. Não sei se você já percebeu, e eu li isso uma vez num livro, e eu fui conferir, e é verdade. Não consta na decisão de Brown, acórdão, né? A gente chama de acórdão no Brasil, eles não falam isso, não usam essa palavra, mas na decisão de Brown, a superação expressa de Plessy.
alguns casos, alguns não, a regra da Suprema Corte é quando ela vai superar, ou seja, quando ela vai, como você fala, overturn, overrule, um caso anterior, ela coloca no finalzinho. Exemplo, sei lá, Wallace versus Becker is overruled. Aí está lá escrito. Ou seja, o caso tal está superado. Plessy versus Ferguson não constou isso. Muito embora, obviamente, a gente tenha tudo isso que você falou, né, de superação, ainda que implícita e tudo disso que tem que superar. Mas nunca constou essa superação. E aí eu devolvo a bola para você, o que você pensa sobre isso. Deixa eu complementar. Claro. Porque aí ele facilita a vida para o Wallace. Bom, Wallace, eu acho que você fez uma exposição belíssima, assim, completa, era o que a gente desejava, assim, você contextualizou, que é bem importante para a gente compreender o caso, e foi uma exposição muito boa, super didática. Eu em nome do grupo todo, agradeço você. Acho que é essa a pretensão mesmo que a gente tem no grupo, de fazer essa contextualização, a pessoa se situar na real, na sociedade a qual foi destinada a decisão da Suprema Corte, né? Isso ficou super, super bem colocado por você. E acho que eu tenho a mesma impressão da que você expôs e de outros professores, que de fato Brown ele não é tudo isso que quem não tem uma leitura mais profunda ou vivencia ainda nos Estados Unidos esse tipo de prática. Então, assim, eu acho que Brown, de fato, empurrou a história, mas a história está aquém do que se esperava. Então, assim, abusando um pouco da sua experiência nos Estados Unidos, lá em Harvard, eu queria ouvir você, primeiro, sobre como é que os americanos, tanto os estudantes quanto os professores, olham o caso, assim, uma visão de um observador interno, e também saber se, da sua opinião, qual seria, se seria necessário, e se fosse necessário, para a corte dar mais um empurrão, que empurrão seria esse? Você acha que seria necessário ainda a corte fazer uma intervenção? Ou você acha que Brown acabou demonstrando que esses empurrões são necessários, mas que, na verdade, são essas estruturas, esses movimentos, essas lutas por reconhecimento que, de fato, movem a sociedade, né? E perguntar para você se hoje a NAACP, a Associação Nacional para o Progresso, lá das pessoas negras, teria em mente algo como assim, olha, acho que a Suprema Corte ela precisaria intervir em alguma medida ainda. Então, assim, a minha curiosidade se Brown não foi tudo isso, se Brown foi apenas um empurrão e muita coisa se conquistou nas ruas, qual é o papel da Suprema Corte hoje? Né, diante de tantos fatos que têm ocorrido, inclusive muito recentemente, ainda na sociedade americana. Ela ainda tem um papel que, como você bem colocou, ao decidir, ela meio que se retirou. Né? Ela acendeu o fogo lá e meio se retirou, tempos depois ali, né, que ela foi, na verdade, pôr a cara de novo na situação. Mas hoje, você acha que a Suprema Corte teria algum papel importante nisso? Como outras Supremas Cortes têm em outras sociedades, né? Você acha que a Suprema Corte tem um papel para diminuir essa tensão e empurrar mais essa história? Porque a decisão de 54 para cá, nós não sabemos que muita segregação continua, né? Tanto em fatos, quanto em espírito, quanto em práticas. Então, eu gostaria de ouvir você, sua opinião sobre isso. Tá bom. Eu falo. A gente vai receber perguntas de mais gente, não? Eu acho que você pode responder duas. Eu respondo primeiro vocês, bloco, né? Tá, ótimo. Gente, vamos lá, então. Rodrigo, sobre os papers, esse é um ponto importante, né? Os papers não são só dos justices, né? Isso é uma prática comum acadêmica americana, você guardar seus papers. Então, John Rawls tem os papers dele, tem as anotações da Hannah Pitkin. A Catherine McKinnon, que é uma jurista, ela tem os papers dela, estão guardados até o dia que ela morrer, 10 anos depois, aí que vai poder acessar. Isso é uma forma interessante de olhar para o pensamento eu acho que de todos os acadêmicos, mas certamente para
pensando na lógica americana, que é extremamente histórica em interpretação jurídica, é certamente muito interessante entender o que os juízes pensaram, né? Sobre a superação de Plessy, Rodrigo, eu confesso que eu não sou um processualista, menos ainda um processualista americano. Então, eu confesso que eu não tinha nem parado para refletir sobre isso, sobre o fato de eles não terem overturned expressamente Plessy, apesar de eles expressamente deixarem claro que a doutrina do separate mais equal não é mais aplicável. Não tinha parado para pensar nisso. Realmente é um comentário interessante, mas eu não tinha parado para pensar. Sobre... Eu acho que Rodrigo, eram esses dois pontos, né? E aí o Alonso perguntou sobre a leitura de Brown. E aí, Alonso, o que eu vi em Harvard, né, que também é uma leitura específica, né, de quem que eu conheci, quem que eu vi, o que eu li, eu tive muito contato com Clarman, né? E por ter contato com Clarman, não tive algum contato com Clarman. E o Clarman, ele é um cético, né, de Brown. Ele vê Brown como importante, mas não pelas razões pelas quais as pessoas veem Brown como importante. E de certa forma, eu entendo que a posição dele faz sentido. Pelo menos ele me convenceu com relação a essa crítica da atuação da corte como, eventualmente, atrasando o movimento de direitos civis. É claro que isso faz uma conexão direta com a sua segunda pergunta, que é mais ou menos qual é o espaço da Suprema Corte hoje em dia, especialmente pensando que Brown talvez não tenha produzido os efeitos que a gente acha que produziu. Eu acho que essa pergunta ela dialoga, Alonso, com a discussão sobre a normatividade do backlash. Ou seja, como que eu tenho que levar em consideração os efeitos da reação a uma decisão da Suprema Corte quando a Suprema Corte decide. Quer dizer, a Suprema Corte tem que considerar o risco de que eu organize as pessoas brancas em torno do racismo e, portanto, tente impedir a integração racial, ou ela deve decidir de acordo com o que a tese jurídica que ela entende que deve ser feita. E eu acho que se vocês vão discutir aborto na próxima sessão, isso vai surgir muito fortemente, porque a discussão sobre aborto, de certa forma, é a mesma discussão. É uma discussão sobre um crescente avanço do movimento feminista nos anos 70, que, de certa forma, é interrompido pela Suprema Corte, que, quando decide Roe versus Wade, reorganiza toda a direita americana ao redor da questão do aborto, que até hoje é central nos Estados Unidos. Eu não tenho uma resposta sobre qual é a melhor forma da Suprema Corte atuar hoje em dia. Que existe espaço? Existe. Os Estados Unidos ainda têm uma realidade muito forte de negação de direitos civis políticos para pessoas negras. A gente está vendo hoje que existe uma discussão muito forte com relação ao uso da força contra pessoas negras. Isso envolve aspectos de direito penal muito relevantes. Existe ainda uma desigualdade forte entre estabelecimentos de ensino de pessoas negras e pessoas brancas nos Estados Unidos, no Brasil também, mas nos Estados Unidos. Então, isso também é uma realidade americana. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, assim, eu não consigo dizer qual deve ser o papel dela, mas o papel dela nos últimos anos, especialmente com a virada conservadora dela, que, apesar de começar nos anos 80, se concretiza mesmo na Corte Roberts, porque até então eu tenho uma manutenção de algum pensamento liberal, ela começa a responder negativamente a pautas históricas do movimento negro. Então, ela começa a flexibilizar a jurisprudência no controle do poder dos estados para regular o direito ao voto. Então, voltam a avançar as práticas do Sul de retirada de direito de voto, de redesenho, né, reformação dos distritos eleitorais. Eu tenho uma jurisprudência que passa a rever a possibilidade de política de ação afirmativa. Tem o caso de Harvard, que é um caso que vai dar o que falar ainda não teve decisão final, mas esse caso pode reverter, até mesmo no âmbito privado, as políticas de ação afirmativa. Então, assim, a Suprema Corte vai ser chamada a decidir os casos. Isso tende a acontecer, né? E aí, a pergunta talvez seja o que vai sobrar para os movimentos de direitos civis quando uma Suprema Corte, especialmente conservadora e refratária a esses direitos, não diria nem conservadora, né, porque não é só uma questão de visões morais políticas, mas se ela efetivamente decide no sentido de restringir direito de voto, é uma Suprema Corte vinculada a essa ideia de supremacia branca,
quais vão ser os efeitos dessa decisão, aí realmente a gente entra naquela discussão sobre o problema da dificuldade de reversão dos posicionamentos de uma Suprema Corte numa perspectiva de ativismo judicial. Então, tudo isso para dizer que eu não tenho uma resposta sobre qual é o papel que a Suprema Corte deve ter, e me parece que a leitura hoje em dia dos movimentos de direitos civis é de tentar restringir esse papel da Suprema Corte. A Suprema Corte teve decisões interessantes do ponto de vista liberal, do ponto de vista de direitos civis recentemente, com pessoas trans, recentemente agora, com uma discussão sobre aborto de novo. Então, ela tem... no local de trabalho, no trabalho. Discriminação no local de trabalho de pessoas trans e pessoas homossexuais. Então, assim, surpreendeu, inclusive, com base no precedente, né? O Roberts tem se mostrado um Chief Justice que se vincula aos precedentes e até com outros juízes conservadores. Qual é a função, eu não sei. Mas eu tenho uma posição sobre a normatividade do backlash, que aí é quase processualista, Rodrigo. É princípio do non... E aí, non-liquet ou non-liquet? Eu nunca consegui chegar numa resposta Também correta. não. Se é latim ou se é francês. Mas, pois bem, o Becker, já perdemos o Becker. Mas, pois bem, eu tô aqui, é que eu olho, é porque o meu vídeo seu eu olho pro lado porque o meu vídeo tá no computador. Não, quando eu tô brincando com você, Eu tenho 2 vídeos. Quando eu falo, eu olho para frente. Eu sempre uso o meu monitor. Quando eu presto atenção, eu olho pro lado, porque aqui no computador eu consigo ver todo mundo, aqui no iPad eu não consigo, só vejo um. Não, eu tô brincando, mas eu acho que assim, no fim do dia, para uma Suprema Corte que é muito fácil olhar para trás e dizer que a Suprema Corte atrasou o movimento de direitos civis em 10 anos. E dizer que atrasou o movimento de direitos das mulheres em 10 anos. É fácil fazer esse prognóstico retrospectivo. Mas eu suponho que quem vive no momento... A gente não vai ter a resposta do que teria acontecido não fosse Brown. A expectativa é que levaria mais 20 anos. Né? Quer dizer, é difícil dizer para quem decide naquele momento o que vai acontecer. Então, eu tendo a crer que se ele não gera uma normatividade para a corte para não decidir. Outros riscos podem gerar, mas o risco de uma reação é um tanto quanto imprevisível. Porque, como eu comentei, né, a decisão do STF sobre união estável não afetiva não gerou reação. A gente poderia ter feito o mesmo prognóstico. Vai gerar uma reação muito forte. A sociedade brasileira é muito conservadora, a sociedade brasileira é muito homofóbica, então não vai aceitar. Não gerou essa reação. Gerou 3 anos depois para outros assuntos. Né? Então tem dificuldade de pensar uma normatividade a partir disso. Apesar de achar que a gente pode pensar outros fatores, claro. Não.